os filhos dele, né, foram imorais. Ele colocou os filhos como juízes em Berseba. Eram avarentos, aceitavam subornos, exigiam presentes em troca de sentença. Eram os filhos de Samuel, que o povo disse assim: não queremos os teus filhos, não. Você tudo bem, mas os teus filhos... Talvez ele pegou um pouco do exemplo de Eli como pai, mas eu acredito que foi outra coisa. A máxima ocupação que ele tinha relacionada à nação. Ele sozinho, a Bíblia fala a respeito do segmento dele e da ocupação que ele tinha com todo Israel. E diz a Bíblia que ele fazia um ciclo. Julgou Israel durante todos os dias da sua vida. Quer dizer, ele não tinha tempo para a família. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Se nós quisermos educar os nossos filhos, nós temos que ter tempo a eles e dar tempo a eles. Isso requer convivência e exemplo. Filho, pouco faz o que a gente manda e muito faz o que a gente faz. Um pai ausente e um pai morto é a mesma coisa. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o contexto ali fala do reinado. Tem muita gente que acha que Deus está falando no sentido moral, mas não é possível, porque na ocasião Samuel está repreendendo Saul, que dizendo a ele que ele estava saindo fora e que Deus buscou alguém segundo o seu coração para ocupar a função. Davi segundo o coração de Deus para ocupar a função de rei no lugar de Saul. Deus nunca falou que Davi não ia pecar. E nem que é complacente com o pecado de Davi, e que nem tolerou o pecado de Davi porque, é o meu escolhido, eu amo. Tá? Deus não tem predileto, né? Aí você vê Davi, um péssimo pai, que não repreendeu os filhos, porque ele teve muitos filhos, muitas esposas, mas ocupado com a guerra. A mesma condição de Samuel. Aí nós vemos uma geração como a de Josué, que a Bíblia não dá nome de filhos e nem nome da esposa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando começa Juízes, não teve uma geração para continuar a representar o nome do Senhor, porque levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Por que uma geração tão boa? Josué, irmãos, atravessou o Jordão, atravessou o Mar Vermelho, 40 anos dependendo de Deus, e não conseguiram fazer uma geração. Por quê? Ocupados com a guerra. Conquista e mais conquista. Obreiros do passado que trabalharam muito na obra de Deus e deixaram a família, e às vezes eram ruins para os filhos, porque a filha não podia cortar a ponta do cabelo, que levava uma surra de vara, e hoje tem trauma disso. Poderia ter ensinado diferente, mas não pode mais voltar no tempo. Mas você tem a oportunidade de educar seus filhos com amor, dando a sua presença, dando o seu exemplo. Mesmo fazendo tudo isso, eles podem fazer escolhas erradas na idade adulta. E outra coisa, quando seus filhos ficarem adultos e morando na sua casa, você ainda é o pai, você ainda é a mãe. Mas é que já tem 18 anos.